Meu corpo, minhas regras? Só que não. Você já deve ter ouvido muito esta expressão: meu corpo, minhas regras. Todavia, nós, seres humanos, precisamos entender que somos criaturas de Deus. Logo, somos propriedade de Deus. Não somos donos de nós mesmos. No próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Baseado nessa lição, precisamos entender que nós não somos um corpo material tentando viver uma vida espiritual. Não. Nós somos seres espirituais tentando viver uma vida material. Todavia, nós, tricotômicos, corpo, alma e espírito, nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós pertencemos ao Senhor nosso Deus. Nesta lição, o comentarista estará abordando esta verdade. Ele estará mais especificando a questão do corpo. O corpo como propriedade de Deus. O corpo como morada de Deus. O corpo como casa onde Deus habita. O corpo como tabernáculo de Deus. E o texto áureo já diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. No tópico número 1, o comentarista fala sobre o corpo como uma propriedade e habitação divina. Ou seja, nesta tricotomia, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus habita em nós. Jesus habita em nós e interage com o nosso ser. Embora ele seja dono, ele nos deixa ter o livre-arbítrio de tomar as decisões. Todavia, nós pertencemos a ele. Todavia, nós somos propriedade dele. Nós somos a casa que ele comprou com o seu sangue, o sangue de Jesus, e agora habita nesta casa. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse que se nós crêssemos nele, se nós crêssemos em sua palavra, ele e o Pai faria em nós morada. O apóstolo Pedro diz que nós somos um tabernáculo, e neste tabernáculo habita o Espírito Santo de Deus. É bem sabido que um tabernáculo é um lugar de adoração, é um lugar de culto. Isso então quer dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito. O nosso corpo é o tabernáculo do Espírito. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, no qual Deus é glorificado e adorado. O nosso corpo é propriedade exclusiva de Deus. No tópico número 2, o comentarista fala sobre justamente o corpo como um tabernáculo. Se lembra do tabernáculo de Moisés? O tópico número 2 trata desta analogia, o corpo como um tabernáculo. E o tabernáculo possuía algumas características. E quando então analisamos estas características em relação ao corpo humano, chegamos então à conclusão de que verdadeiramente pertencemos ao Senhor e fomos criados e formados para a sua glória e para o seu louvor. O tabernáculo, a priori, carregava, transportava a presença de Deus. O nosso corpo também deve transportar a presença de Deus. O tabernáculo possuía 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim também o nosso corpo, sendo tricotômico, o nosso ser sendo tricotômico, nós também possuímos o corpo, que é o pátio, o lugar santo, que é a alma, e o lugar santíssimo, que é o nosso espírito. Na linguagem de Paulo, é o homem interior. O nosso corpo é o tabernáculo de Deus. No tópico número 3, o comentarista fala sobre o cuidado que temos que ter com o nosso corpo, cuidando do templo do Espírito Santo. E ele então abrange os 3 cuidados primordiais, sendo o cuidado moral, o cuidado espiritual e o cuidado material ou corporal, como assim queira entender e interpretar. No cuidado moral, o comentarista deixa bem claro que nós precisamos guardar, preservar o nosso corpo em integridade moral, abstendo-nos da prostituição, da porneia, como diz o texto, qual seja a pornografia ou todo pecado de impureza sexual. Nós também temos que ter cuidados espirituais,
zelar pelo nosso corpo para que ele esteja em constante aspecto de glorificação e adoração ao Senhor nosso Deus, porque Deus é adorado através do nosso corpo. E, finalmente, os cuidados corporais. Como eu disse no início, nós não somos um ser material tentando viver uma vida espiritual. Nós somos um ser espiritual tentando viver uma vida material. E nesta tentativa de viver, de se adaptar a uma vida material, precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, como casa, como morada do Espírito Santo, precisa ser muito bem cuidado, precisa ser muito bem preservado. Então, todos nós que devemos cuidar do nosso corpo, devemos estar atentos a todos os aspectos deste cuidado, do cuidado físico. Embora o apóstolo Paulo tenha dito que o exercício físico para pouco aproveita, ele não quis dizer que não tem proveito nenhum. Tem algum proveito, e o proveito para o corpo. Então, é importante que nós cuidemos do nosso corpo, em relação à alimentação, em relação ao exercício físico, em relação à nossa saúde e em relação a tantas outras questões que promovem a preservação saudável do nosso corpo. Pois, afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, é este assunto, é esta matéria que estaremos estudando neste domingo. Deus te abençoe. Fizemos apenas um rápido resumo para que os alunos e professores possam, então, dar uma aula, receber a ministração da aula com excelência. E assim, o Senhor ser glorificado em nosso corpo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o seu like, de fazer um comentário, de compartilhar este vídeo com outros irmãos e, se for o caso, se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento e tudo minúsculo. Até lá, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a próxima aula.